Olá, tudo bem com você? Todo estudante sério da Bíblia que a leva em consideração como sendo a palavra inspirada de Deus de capa a capa e que entende os primeiros capítulos de Gênesis como factuais, porque Jesus se referiu a Adão e Eva como personagens históricos reais, porque Paulo também o fez, porque a teologia bíblica do Novo Testamento, do Antigo Testamento, está fundamentada nos primeiros capítulos da Bíblia, porque Deus vai restaurar este planeta, porque a primeira criação foi deturpada pelo pecado, história que está relatada ali em Gênesis capítulo 3. Jesus veio morrer na cruz do Calvário para pagar o nosso pecado, para nos resgatar de um sequestro que foi feito ali no capítulo, e narrado ali no capítulo 3 do livro de Gênesis. Jesus abençoou o casamento heteromonogâmico e repetiu as palavras que estão lá em Gênesis capítulo 2. Portanto, fez Deus o homem e a mulher à sua imagem, e o casamento está ali claramente descrito. Jesus repete essas palavras, Paulo também o faz. Enfim, se nós desconsiderarmos os primeiros capítulos da Bíblia como históricos, a semana da criação como tendo sido uma semana de 6 dias e um sétimo de repouso, dias literais de 24 horas, a guarda do sábado perde o sentido, porque lá em Êxodo capítulo 20 é dito que em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou, e isso é apresentado como um argumento para nós também fazermos uma pausa especial a cada sétimo dia. Jesus guardou o sábado, os discípulos guardaram o sábado, e Isaías 66 diz que na nova terra o sábado continuará sendo guardado, pelo mesmo motivo, porque é o memorial da criação de Deus, porque Deus mesmo o abençoou e santificou. Enfim, muito da teologia bíblica, repito, está fundamentado nos primeiros capítulos do Gênesis. Quando nós temos ali a narrativa do dilúvio universal, Jesus ele vincula a sua segunda vinda com esse evento. Segunda vinda literal, dilúvio também literal. Enfim, não vou ficar aqui repetindo esse detalhe, mas uma coisa é clara: quem leva a sério a teologia bíblica, as palavras de Cristo, de Paulo e dos demais autores inspirados, considera histórico o relato da criação, da queda, do dilúvio, como estão ali no livro de Gênesis. Entre Jesus, os apóstolos e demais autores inspirados e alguns teólogos liberais, progressistas atuais, que colocam em dúvida os milagres bíblicos, a criação e até a ressurreição de Jesus, pasme, eu fico, obviamente, com os autores inspirados e com Jesus, que é Deus encarnado, Deus eterno, Pai da eternidade, Deus forte. Eu fico com eles e não penso nenhuma vez nessa escolha. Bem, uma coisa é certa: das instituições que Deus criou lá no Éden, antes do pecado, e que continuam existindo pós-pecado, elas vêm lá do Éden, estão as duas, o sábado e o casamento heteromonogâmico. E é interessante perceber como Satanás odeia tanto essas instituições. Ao longo das décadas, dos séculos e até milênios, Satanás vem tentando destruir a fé das pessoas no quarto mandamento da lei de Deus. Tenta, se não alimentar a ideia de que isso é irrelevante, passar a ideia falsa de que esse dia teria sido mudado por Deus, ou quando você prova pela Bíblia que isso é impossível, Deus nunca mudou nesse aspecto, Deus não muda, eles então apelam para o argumento da autoridade humana. Sim, mas uma igreja, um poder que tem autoridade, supostamente teria autoridade para fazer isso, mudou o dia de guarda. Mas isso também não faz sentido, porque a Bíblia diz que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Está lá em Atos capítulo 5, verso 29. O diabo odeia o quarto mandamento da lei de Deus. O diabo odeia a lei de Deus. Porque a lei de Deus, como diz a Bíblia, ela aponta ao pecado. Ela mostra a nossa condição pecaminosa e então aponta para Jesus como a solução. A lei evidencia o pecado, Jesus cura o pecado. A lei aponta a sujeira, Jesus limpa a sujeira. E no âmago dessa lei está o quarto mandamento, que orienta, que ordena a guarda do sábado, um dia especial de repouso. Toda vez que a pessoa guarda o sábado da forma correta, como Deus ensina na Bíblia, ela está reconhecendo que ela é criatura e Deus é o Criador. Ela está reconhecendo que depende inteiramente de Deus como criatura.
que Deus é o criador do universo. Esse conceito é reapresentado também lá em Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas, que constituem a mensagem mais importante que a igreja tem que dar ao mundo nestes dias. E ali, nas 3 mensagens angélicas, é dito: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós temos aí o mandamento do sábado na narrativa, está ali incorporado a essa mensagem angélica. Jesus vem, antes disso ele está processando, aí está realizando um juízo pré-advento, e esse Deus que vem, esse Deus que está em juízo, é aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Uma frase que vem lá do Êxodo, capítulo 20, né, que é o mandamento do sábado. Portanto, Apocalipse 12 também diz isso, né, 12, 17, que diz assim: aqui está a paciência dos santos, do povo de Deus, nos últimos dias, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Os mandamentos de Deus na Bíblia são 10, e estão ali claramente escritos em tábuas de pedra pelo dedo de Deus, e você encontra esse texto em Êxodo 20. Então, sábado e família, casamento heteromonogâmico, são 2 instituições que vêm lá do Éden, que foram originalmente criadas por Deus como uma bênção para a humanidade. Mas, infelizmente, temos visto realmente um ataque a essas 2 instituições já faz um bom tempo. Eu quero ler para você aqui. Primeiramente, eu quero mostrar para você algo que me chamou a atenção. Com relação aqui, eu vou vincular isso com o sábado, né? Primeiramente, depois eu falo da família. Primeiramente, a questão aqui do logotipo da COP27, realizada ali no Egito. A COP é uma reunião anual em que os principais líderes mundiais, ministros do meio ambiente, lideranças ligadas a essa área, presidentes também comparecem lá. Lula, o presidente eleito, ainda não empossado, esteve lá também. Então, é uma reunião que tem como objetivo procurar aí discutir meios de amenizar as mudanças climáticas, o tal do aquecimento global. Na COP deste ano, realizada no Egito, eles tentaram subir o Monte Sinai, esses líderes, para lá do alto, proclamarem os 10 mandamentos climáticos. Num vídeo anterior aqui no meu canal, eu até li para você quais são esses 10 mandamentos. É curioso, né, que eles tenham tentado fazer isso justamente na montanha, de onde Moisés desceu com as tábuas da lei dos 10 mandamentos divinos, bíblicos. A montanha onde Deus apareceu para Moisés para dar-lhe as tábuas da lei. Nessa montanha, os líderes tentaram, então, proclamar os 10 mandamentos climáticos. E, observando o logotipo aqui, esse símbolo aqui da COP27, lá do Egito, no momento que eu bati os olhos ali, eu percebi algo que eu já havia pesquisado amplamente para escrever o livro Tesouro no Egito. É um livrinho que faz parte de uma coleção de 6 volumes que eu escrevi alguns anos atrás para a rede de educação adventista, são paradidáticos. E eu vi muitas vezes, ao observar, ler livros, visitar sites, analisar pinturas egípcias, muitas vezes eu me deparei com esses raios solares com mãos nas extremidades. Observe ali em cima, né? Na parte de cima tem ali o sol normal, ali laranja, com raios laranjas, e embaixo os raios terminam com pequenas mãos ali, né? Quem não está muito afeito a essa iconografia egípcia, talvez tenha nem percebido o significado disso. Entrei no site da COP e ali encontrei, numa seção ali do site, a explicação do logotipo. É interessante, porque eles mesmos dizem que a parte laranja ali realmente representa o sol, muito significativo lá na África, né? E, enfim, como aquele que confere vida, uma metáfora para o ciclo da vida. Mas embaixo, então, tem a explicação do sol de Atem, ou Atom, o deus sol na antiga mitologia do Egito. E aqui eles explicam que o Atem, né, o Atom, representa então o sol com os raios terminando em mãos humanas. E essas mãos simbolizando, então, uma metáfora, uma representação de prosperidade, de vida e prosperidade, de todas as coisas boas, bênçãos com que podemos ser abençoados pelo sol.
Lembre-se de que Akhenaton foi um faraó que tentou instituir a adoração de um deus apenas no Egito, o deus Sol, em oposição a todas aquelas divindades que havia no Antigo Egito, divindades antroposomórficas, ok? Então, o logotipo da COP deste ano é uma alusão ao deus Sol. E é bom lembrar que, na história, quando nós estudamos ali no Império Romano, o Império Romano também tinha ali os adoradores do Sol, e tanto é que quando Constantino institui, lá pelo terceiro século, né, pelo quarto século, ele institui a primeira lei dominical, isso acaba sendo relacionado também com a adoração do Sol, no dia do Deus Sol. O nome mesmo, Sol, em algumas línguas, ainda traz esse vestígio, né? Por exemplo, Sunday, em inglês, dia do sol, Sonntag, em alemão, dia do sol. Então, enquanto o sábado aponta para o Deus criador da Bíblia, o Deus criador do sol, do universo, das estrelas, das galáxias, o domingo traz ainda o vestígio pagão da adoração do Deus Sol. E achei curioso que na COP deste ano a coisa tenha ficado assim bastante explícita para aqueles que conhecem o assunto ou que tiveram a curiosidade de entrar no site para ver que realmente eles fizeram uma alusão ao deus Aton, ou Aten, que é o deus Sol. Segundo a mitologia egípcia, aquele que traz as bênçãos, aquele que traz prosperidade e vida para a terra. Muito bem. Aqui está então uma das muitas imagens, né, que são encontradas lá no Egito. Aqui uma inscrição em rocha, mas também há pinturas, né, mostrando ali o Sol, o disco solar, e os raios com as mãos ali, né, com aquelas pequenas mãos ali que são um prolongamento do Sol e a bênção trazida por esse Deus. Eu poderia colocar várias outras pinturas e imagens aqui tiradas do Egito, mas se você depois quiser, procure por você mesmo, né, se tiver curiosidade, por Akhenaton ou Aton com N, Deus Sol. Você vai encontrar muito na iconografia egípcia essa imagem aí, ok? Agora, com respeito à família, foi publicado aí ontem, em relação ao dia que eu estou gravando aqui esse vídeo, hoje é dia 20 de novembro, ontem, esse artigo aqui no site Viva Bem, do UOL, do portal UOL, na seção ali Equilíbrio, Cuidar da Mente para uma Vida Mais Harmônica, essa notícia, esse artigo. Cada vez mais pessoas rompem com a família. Laço sanguíneo é insignificante. E o texto diz assim, que o estabelecimento dos núcleos familiares, ainda na pré-história, já começa assim, né? Ignorando o fato de que quem criou a família foi Deus, não foram os supostos homens pré-históricos. Não tem nada a ver com evolucionismo esse assunto, tem que ver com criacionismo. Deus criou essa instituição ao unir um homem com a sua mulher. Mas aqui eles dizem que o estabelecimento de núcleos familiares, ainda na pré-história, permitiu ao ser humano lograr sucesso sobre o mundo hostil à sua volta, com predadores e intempéries. Mas se antes a mais antiga instituição social era constituída pelos laços sanguíneos, hoje abarca múltiplas formações. Qualquer que seja a concepção, entretanto, permanece a ideia de que é na família que encontramos afeto, segurança e apoio. Cada vez mais pessoas restringem contato ou se afastam dos parentes em busca da liberdade para fugir de relações tóxicas ou em busca de amparo emocional. Pesquisa realizada pelo professor de sociologia Carl Andrew Pillemer, da Universidade de Cornell, e publicada em 2020 no livro Fault Lines, demonstrou, por exemplo, que 65 milhões de americanos se distanciaram de algum familiar. Essa também parece ser a realidade no Brasil. Embora faltem evidências científicas, psicólogos relatam que, além que tem ocorrido com mais frequência casos de afastamento familiar. De acordo com a especialista em terapia sistêmica familiar e pesquisadora do Les Plexus, vinculado ao programa de pós-graduação em psicologia da Unifor, Larissa Alves Teixeira Castelo, antigamente havia um pensamento de que a família era algo sagrado e estava acima de qualquer coisa. Hoje, entretanto, entende-se que as escolhas individuais de cada sujeito devem ser consideradas. Note que há um esforço por tornar normal a dessacralização da família. Antigamente se achava que a família era algo sagrado. Não, ela ainda continua sendo. Se o que estão fazendo com ela
tem banalizado a questão da família, dos laços familiares, se as pessoas não sabem mais viver em família ou não dão mais valor à família, isso não quer dizer que ela não seja algo sagrado. De maneira semelhante, se a maioria das pessoas despreza o quarto mandamento, sábado, do sétimo dia, não o guarda, ou minimiza, ou considera algo sem valor, isso não torna o sábado menos sagrado, porque foi Deus quem o abençoou. Foi Deus quem abençoou a família. Então não importa o que a cultura diga, o que as pessoas pensem, o que importa é o que Deus fez e o que nós cremos com base naquilo que está registrado na palavra dele, na Bíblia Sagrada. Para nós, cristãos, o que mais importa é a Bíblia. É a palavra de Deus, é a vontade de Deus, e não o que a cultura em redor nos diga. Aqui, outra matéria, a família tradicional é realmente o que queremos? Essa foi publicada já há alguns anos, mas ainda vale a pena lembrar alguns conceitos, né, só para reforçar o que eu estou dizendo aqui. A psicanalista Maria Rita Kell aborda as mudanças no conceito de família e questiona a ideia de que isso afetaria negativamente as pessoas. Curioso, né, porque parece que a psicologia tem que ir para o divã, né? Porque eu já li algumas pesquisas e matérias dizendo que a ausência do pai, por exemplo, tem trazido sérios problemas à sociedade. Filhos desajustados, aumento da criminalidade, a ausência paterna. Outras pesquisas e outras pessoas, pesquisadores, especialistas também falam sobre a questão da maternidade da mãe, ou então da maternidade muito precoce, enfim, uma série de pesquisas que mostram que aquilo que a Bíblia ensina realmente sempre teve certo. Mas de repente vem aqui e questionam lá a família, né? Então parece que não há um consenso aí, né? Infelizmente as pessoas estão sendo mal orientadas com respeito a esse assunto. Diz aqui o texto: em termos de altos índices de divórcios, aplicativos de relacionamento, sites de namoro e relações ocasionais, a efemeridade dos afetos assusta muita gente. Ainda impactados pelo estereótipo de trajetória de vida, em que namoramos, casamos, temos filhos e envelhecemos, junto com o nosso parceiro de toda uma vida, o clássico Felizes para Sempre dos contos de fada parece que a tendência do mundo contemporâneo não favorece o padrão que temos de felicidade. Mas será que a complexidade das relações humanas pode ser resumida num estigma específico de relacionamento e de família? A psicanalista Maria Rita Kell questiona de forma abrangente, crítica e embasada a explicação, que considera simplista, dada por muitos profissionais de que muitas das crises do ser humano na atualidade têm origem na dissolução do conceito de família. Curiosamente, repito, já vi várias pesquisas que falam que sim, a dissolução desse conceito, a ausência da figura paterna, da mãe, tem trazido sérios problemas à sociedade. Qual é a função de cada membro de sua família, de uma família? O que constitui uma família? Ter uma estrutura familiar diferente do esperado socialmente, de fato, deixa resquícios negativos na criança que cresce neste contexto? Há, afinal, tantas vantagens assim naquilo que se definiu como uma família tradicional brasileira? Eu já, inclusive, li um livro de pessoas que foram criadas numa família por dois pais, por exemplo, ou duas mães, e apontam ali graves problemas em sua formação. Disseram que não foi bom para elas. E aí? Vamos dar ouvidos também a essas vozes? Ou apenas uma voz vai ser considerada? E aqui, então, para encerrar essa apresentaçãozinha aqui rápida para você, O Maior Discurso de Cristo, páginas 63 e 64, Ellen White escreveu que então tiveram origem o casamento e o sábado, instituições gêmeas, para a glória de Deus no benefício da humanidade. Então, ao unir o Criador às mãos do Santo Pai em matrimônio, dizendo: um homem deixará o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne, enunciou a lei do matrimônio para todos os filhos de Adão, até ao fim do tempo. Aquilo que o próprio Pai Eterno declarou bom era a lei da mais elevada bênção e desenvolvimento para o homem. Note que, para Ellen White, sábado e lei estão interligados, né? Instituições gêmeas, porque vieram lá do Éden, ambos eternos, e constituem uma lei, né? O sábado faz parte da lei de Deus, portanto é um mandamento, mas ela chama aqui o matrimônio, o casamento heteromonogâmico, de uma lei. E ela diz duas vezes aqui, lei do matrimônio, e era uma lei da mais elevada bênção para o ser humano. E o ser humano, as pessoas querem destruir mais uma vez uma lei de Deus. O sábado já foi quebrado por decreto, lá por Constantino, e vem sendo quebrado por muitos que se dizem cristãos,
que se dizem fiéis a Deus e a sua lei, e o casamento também vem sendo quebrado, vem sendo desgastado ao longo da história. Eu repito, o inimigo odeia ambas as instituições, que podem ser uma tremenda bênção para a humanidade. E, Educação, página 250, o sábado e a família foram semelhantemente instituídos no Éden, e no propósito de Deus acham-se indissoluvelmente ligados um ao outro. Então é isso, né? Infelizmente nós temos visto aí esforços sendo feitos no sentido de destruir essas instituições, porque elas não só são uma bênção para a humanidade, como no caso específico do sábado, aponta para o Criador do universo e nossa dependência dele como criaturas. Não permitamos que isso aconteça em nossa família, em nosso lar, que nós possamos, pela palavra e pelo exemplo, falar das bênçãos de ter uma família orientada pela palavra de Deus, uma família abençoada por Deus. Ele quer que nossos lares, nossas famílias sejam pequenos pedaços do céu aqui na Terra, mini embaixadas de Deus aqui no planeta. E não permitamos também que o Santo Sábado seja considerado como algo banal, algo comum, sem importância. A lei de Deus é importante. O sábado, o quarto mandamento, também é importante. E o casamento é uma instituição abençoada por Deus, importante para a boa formação de seus membros e uma bênção para a sociedade. Não caiamos no conto da cultura que deve ser preponderante sobre a revelação. A revelação sempre deverá ser preponderante, superior à cultura que nos rodeia. Se essa cultura vai contra aquilo que Deus orientou em sua palavra, nós temos que descartar a cultura e ficar com a palavra. Deus abençoe sua família, Deus o ajude a ser um bom guardador do sábado, pelo motivo certo, da forma certa, como Jesus ensinou, e com certeza você também será grandemente abençoado. Um grande abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.